demolindo a doutrina do juízo investigativo de 1844, Daniel 8,14 e o seu contexto. Esse vídeo é uma continuação desta série e hoje eu quero mostrar para vocês como o texto e o contexto de Daniel 8,14 não favorece em absolutamente nada a interpretação adventista, se não houver inferências, conclusões, se não houver, na realidade, pensamentos contrabandeados de outros contextos, para que a interpretação adventista tenha algum êxito. Lembrando, porém, que o grande aspecto da interpretação adventista, como eu mostrei em outros vídeos, é que essa interpretação de que Jesus entrou no Santíssimo no dia 22 de outubro de 1844 nasceu das visões de Iran Edson e de Ellen White. Não tem exegese, não tem interpretação, não tem hermenêutica, não tem absolutamente nada sério na interpretação da visão deles. Por isso tinha que ser visão, é claro, né? Mas daí o academicismo da seita entra em campo para que consiga, com algumas, como se dizem, né, forçação de barra, o que eu prefiro dizer, uma camisa de força, um estupro hermenêutico, para que o texto possa continuar sustentando a interpretação adventista. Detalhe, se você pegar os livros de Ellen White, ela quase não menciona o contexto de Daniel 8. Isso é evidente e flagrante, já que qualquer interpretação séria, por mais leigo que uma pessoa seja, ela vai levar em conta o contexto. Então nós vamos perceber com este vídeo que, mesmo que nós não tivéssemos uma sugestão, como acontece com o Antíoco Epifânio, né, a interpretação que gira em torno dele, mesmo que não houvéssemos essa interpretação, ainda assim nada, absolutamente nada da interpretação do juízo investigativo está presente no contexto. Tá? Então eu vou ler para você novamente o texto de Daniel 8,14 e depois vamos refletir um pouco aqui sobre o que Daniel vem dizendo no capítulo todo, antes e depois. Daniel 8,14, o texto base, que, segundo o adventista, prova a doutrina principal e exclusiva deles, diz o seguinte, Daniel 8,14, diz assim a palavra de Deus. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Aqui a Nova Almeida atualizada, nós notamos que está em curso um diálogo. No versículo 14 já diz, ele me disse, já inicia apontando que há um diálogo, portanto, uma conversa está sendo construída anteriormente. Esse texto não é uma ilha, ele não está desconectado do seu contexto, como às vezes acontece em alguns textos, mas mais especificamente no livro de Provérbios, alguns salmos, mas Provérbios principalmente do capítulo 10 em diante, até o 29, 30 mais ou menos, as frases soltas, não tem muito contexto. Aqui é bem diferente, está tendo um contexto no diálogo aqui que Daniel tem nesta visão. Mas o que está acontecendo de fato aqui? Daniel ele vê dois animais. O versículo 4, ele diz assim, no Daniel 8, 4. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Então ele está falando de um carneiro, né? O que acontece depois é que ele diz que o carneiro recebe um ataque, um golpe. Ele continua, no versículo 5. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo sobre a terra, mas sem tocar no chão.
Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha os 2 chifres que eu tinha visto do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. E vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou, lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Então, o que nós temos aqui? A princípio, eu vou ficar até aqui, nessa parte inicial do versículo 8. Daniel vê um carneiro e um bode, um carneiro também hostil, demonstrando algum tipo de força e poder, mas aí vem um bode mais forte, mais enfurecido, ataca aquele carneiro, vence e o lança por terra. Agora, no cenário mundial, surge esse bode. Aí ele diz, continua no versículo 8, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Lá adiante, no versículo 20 e 21, Daniel ele já recebe do anjo uma explicação do que significa esses 2 animais. Então, no versículo 20 diz assim, aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande de seus olhos é o primeiro rei. O fato do chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão dentre deste povo, mas não com força igual. Então, o que nós observamos aqui é que Daniel vê a sucessão do domínio mundial, quando o Império Medo-Pérsia fracassa diante do avanço grego e Alexandre o Grande domina o mundo, e Alexandre, no seu auge, no auge do seu domínio, ele morre e é substituído por 4 reinos. Note que eu não estou falando nada do que significa esses chifres, nós estamos só lendo, só extraindo. Mas continua Daniel no versículo 9, e agora já afunilando, indo para o versículo 14. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Então agora aparece, digamos assim, um outro elemento, de dentro de um dos 4 chifres surge um outro chifre. Portanto, se o reino de Alexandre foi dividido em 4, significa que o menor sairá de um desses 4. Continuando aqui. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que lançou os exércitos dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Versículo 12. O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos seus pés? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la, foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem, e ouvi a voz que vinha das margens do rio Ulai, e o que gritou assim, e aqui ele continua. Então vamos aqui ter essa visão geral do contexto. Daniel, ele fala aqui, e sem interpretação, só percebendo no texto. Daniel, ele fala que aquele segundo animal, o bode, que agrediu o carneiro, ele
depois, em certo momento, deixou de ser um reino, se tornou 4 reinos. De um desses 4 saiu um outro chifre pequeno, e esse chifre pequeno se torna aqui, digamos, o grande personagem da visão. Ele passa a perseguir, né, pelo menos personagem maligno, né? Ele passa a perseguir a terra gloriosa, ele passa a perseguir o povo de Deus, o local onde tem adoração, onde se faz sacrifício, e impede que isso seja feito. Aí um dos santos, ou seja, anjos, pergunta até quando isso vai durar. Isso o quê? É essa perseguição do chifre pequeno contra a terra gloriosa, contra o local santo, contra a adoração, contra o sacrifício diário, né? E aí o outro responde, essa perseguição desse pequeno chifre vai demorar 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias. Depois eu falo das interpretações. E aí diz que depois disso, o santuário, que aquele pequeno chifre estava assolando, vai ser purificado, porque a presença dele ali, obviamente, trouxe impurezas, e não só isso, mas especialmente trouxe uma desordem na continuidade ali dos sacrifícios. Depois, Daniel diz que não entendeu, o anjo Gabriel aparece, e aí começa a explicação que eu já li, que aquele bode, aquele carneiro significa Medo-Pérsia, que o bode significava o reino da Grécia, e que ele seria subdividido em 4 reinos, e de um desses reinos surgiria um que causaria muitos males ao povo de Deus. E aí Daniel recebe essa explicação, e é dito para ele que aquilo ainda ia acontecer nos dias finais. Essa expressão dias finais se refere aos dias posteriores, a dias ainda distantes da vida de Daniel, e seria o fim daquele período ali profetizado. O que temos nisso? Nada que de alguma forma aponte para Jesus entrar no Santíssimo, nada que aponte que esse período começou antes do reinado grego, tá? Já que a interpretação adventista recua o começo da contagem dos 2.300 dias proféticos, recua. Esse período começa com a ação do pequeno chifre e não com a ação de Jesus de investigar ou levar os pecados. Nós não temos aqui nenhuma referência ao dia da expiação, nós não temos nenhuma referência aqui à questão da volta de Jesus, a um juízo de crentes. Não existe absolutamente nada. A interpretação tradicional em torno desse texto eu vou falar no próximo vídeo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que uma leitura simples do texto já nos dá as seguintes convicções. Primeiro, Deus é o dono da história e o cumprimento disso daqui, quer nós não tenhamos identificado, quer nós não conseguíssemos também apresentar nenhuma proposta, sabemos que se cumpriu e se cumpriu nesse período. Deus é o Deus da verdade. O que nós temos também certeza é que nada em absoluto aqui pode ser usado para interpretação adventista, em hipótese alguma. E aquilo que os adventistas depois fazem, tentando forçar que o pequeno chifre, na verdade, não era, ele saiu dos 4 ventos ali, não era Roma que ia surgir depois, e porque já teve uma visão lá dos animais, e era um grande animal lá no capítulo 7, espera aí. No capítulo 7, as figuras são diferentes. Lá no capítulo 7, nós já notamos que, por exemplo, lá a Grécia era o leopardo com 4 asas, aqui é um bode. Lá a Medo-Pérsia é um urso, né, devorando muita carne, aqui é um carneiro.
Então, assim, não pode ficar aí tentando. Essa visão de Daniel 8, que temos aqui, é um cumprimento profético específico. O que temos, além disso, como podemos fazer com toda a Escritura, é que isso mostra que o povo de Deus vai ser perseguido por um inimigo de Deus. Ele pode ser até, digamos, um protótipo de um anticristo, um exemplo do que vai acontecer no tempo final, perseguindo o povo de Deus. Nada mais, nada menos do que isso. Então a interpretação é simples, aliás, a leitura é simples e subentende que a interpretação precisa estar muito bem adequada e apegada aos termos e aos princípios que aparecem nesse capítulo. Ficando muito bem claro aqui, a interpretação adventista não logra êxito, não se sustenta com absolutamente nada do texto e do contexto. Se alguém pegar capítulo 8 de Daniel e ler, ele vai notar, ele vai ter até já a interpretação do anjo, quando isso aconteceu, quando isso aconteceria. Ainda que uma colocação ou outra você talvez não tenha total clareza, o todo da obra é perceptível. O pequeno chifre, que saiu de um dos chifres daquele reinado grego, perseguiu o povo de Deus por um tempo, atrapalhou a adoração do povo de Deus por algum tempo, até que ele foi derrotado. Pronto. Não tem mais o que dizer. Assim, com esse vídeo eu mostro, mais uma vez, que a doutrina do juízo investigativo de 1844 é uma fantasia, é uma produção dos delírios de Irã Edson e de Ellen White. Não tem base bíblica, não tem base no contexto, não tem base contextual, não tem base nos termos usados, como veremos. Nos próximos vídeos eu vou apresentar interpretações e questionamentos sobre a interpretação adventista em torno disso. Que Deus te abençoe, que Deus sustente você na defesa e no caminho da verdade do Evangelho.